Olá, família, boa noite, paz e graça sejam multiplicadas sobre todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o nosso Deus e Pai faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre. Deixa eu fazer uma coisinha aqui que eu esqueci de fazer para a gente continuar aqui essa reunião em família. Bebel, você traz um copo d'água para o papai, por favor? Então, muito bom a gente poder estar aqui em família, em comunhão, né? Essa viração do dia, já um pouquinho, né, passada da viração, mas eu ainda queria pegar esse azul de anil aí maravilhoso, né, esse restinho de luz da tarde aí, para a gente poder compartilhar mesmo nessa viração do dia, nessa quietude, né, que vai caindo sobre a terra, essa vontade do Pai de encontrar com seus filhos e ter comunhão e conversar à mesa. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço a todos. Tem sido uma alegria, um privilégio. E muito bom assim, a gente está conseguindo manter, né? Vamos romper aí, vamos fazer essa travessia juntos, essa transgressão, entrar nesse ambiente de vida, de comunhão. Todos estão ouvindo bem aí? E graças a Deus, né? Então, se você está ouvindo bem aí, dá um sinal de ok aí. Muito bom, Martinha. Tudo bom, bem? Forte abraço aí para todo mundo. Tá ok? O pessoal está chegando. E... legal, muito bom. O pessoal está falando sim aí, é sinal de que... Aí, Marcondes, rapaz, que alegria foi te conhecer, viu, Marcondes? Que refrigério. Viu? A gente ainda vai ter esse tempo aí. Isabel! Que bênção, Aaron, um forte abraço aí para a família, pessoal querido, lá do Reino Unido, olha aí que legal, a gente poder estar juntos aqui, gente de tudo quanto é lugar aí, né, e outros países, outros lugares, muito bom. Vamos ter uma palavra de oração, colocar mesmo nosso coração na presença do Senhor e clamar para que, André, alegria, meu irmão, um forte abraço para você aí, viu? Em nome de Cristo Jesus. Que legal. Eu recebi um testemunho aqui por escrito, alguém postou, até comentei. Valeu, obrigado, valeu, Murilo. O Murilo está aqui hoje a postos, porque hoje nós temos aula aí, né, da nossa escola de espiritualidade redentiva. Daqui a pouco a gente começa a aula aí. E vai ser um tempo muito legal. E aí um irmão comentou, né, que ele estava lá acompanhando a live, ele e a esposa, e o filhinho dele, de 5 anos, depois ele mandou a foto da família, a meninada toda lá. Que legal, viu? Muito bom, muito bom. Santa Catarina, gente de Paraná, gente de todo lugar aí. Vamos orar? Pai, muito obrigado, alegria mesmo, plenitude, contentamento. Como é bom a gente aprender a viver contente, tudo que é bom, perfeito, justo, dominando, ocupando, se assenhorando da nossa mente, do nosso coração. Que seja isso, tudo que é justiça, tudo que é verdade, se assenhorie, ocupe, domine nossas mentes, nossos corações, e assim a paz de Cristo opere em nós, conosco e através de nós, a paz de Cristo operando nos nossos corações, para que a gente seja pacificador, ministros da reconciliação contigo e uns com os outros, Pai, vivendo em comunhão, como nós estamos recebendo aqui do nosso irmão apóstolo João, esse desafio de viver a vida na sua plenitude em comunhão, comunhão contigo, comunhão no Espírito, com o Espírito e comunhão uns com os outros, para que a nossa alegria seja completa, completude, plenitude. É isso que o Senhor quer, ó Deus, conosco, em nós e através de nós, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, continuando a nossa leitura, é bom a gente lembrar aqui que eu cada vez mais estou convencido que os apóstolos não sentaram para escrever estudos bíblicos. Espera aí que passa um recado aqui.
cores da Elo, tentando viver contente mesmo com meu irmão enfrentando um câncer. Vamos orar pelo Senhor. Qual o nome do seu irmão? Fala o nome dele aqui para a gente estar orando. Posta o nome dele agora que a gente vai parar aqui e fazer uma oração por ele. Então, vou esperar você colocar aí. Está acompanhando a gente aí. Edilson, Pai, o bálsamo do Senhor, o refrigério sobre a vida do Edilson. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Quem é nascido do Espírito é Espírito. E aí essas feridas, essas dores, esses transtornos do nosso corpo não vão macular, corromper, ó Deus, contaminar o nosso espírito. Que antes de tudo o Edilson seja firmado na paz de Cristo e o óleo fresco da tua presença, Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida do Edilson, sendo sobre a vida dele o bálsamo, a cura, o refrigério, que a alma dele não se confunda e que todo o tempo, ó Deus, que o Senhor permitiu que ele fosse para esse lugar, seja tempo de vida e não de morte, que essa enfermidade seja para a vida, para a transformação de outras vidas e não para a morte, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Então, eu estou cada vez mais convencido de que os apóstolos, eles escreveram cartas, eles queriam conversar sobre a palavra de Deus, conversar sobre o evangelho na vida, para a vida, em vida. Então o evangelho é para a vida, como a gente compartilhou ontem. O evangelho é para que a gente esteja totalmente harmonizado uns com os outros e com Cristo e com o seu Espírito. Amém? E aí, na sequência do texto aqui, ele diz: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Então, qual foi a mensagem? Olha que coisa tremenda a gente tem aqui nessa carta. Ele não está fazendo um estudo bíblico, ele não está fazendo uma exegese, né, teológica. Não, ele está dando testemunho, a mensagem que dele ouvimos e transmitimos. Recebe essa palavra agora, que quando ele está falando de transmitindo essa mensagem, não é dando testemunho, não, é entregando, é transferindo essa mensagem com as suas virtudes, com a sua essência, com a sua natureza. Amém, amados? Então recebe. A gente olhou para a palavra de Deus e a palavra de Deus diz: não é aquilo que concluímos da largura, da altura e do comprimento. Não, mas é também aquilo que conhecemos da profundidade, da essência. A gente fazer essa leitura bíblica como quem se alimenta da palavra. Não é como você alimenta e reforça seus entendidos. Não. É a forma como essa palavra vai transformando a nossa natureza, até que nós possamos ser a própria encarnação das virtudes que essa palavra transmite. Então, é uma mensagem que transmite, que comunica, que transfere, que infunde as virtudes de Cristo em nós. É a vida que está nessa palavra. Nós transmitimos a vocês: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora vamos ver o que ele chama de andar nas trevas. Então ele está dizendo: não adianta eu dizer que tenho comunhão com Deus, se eu não represento, se eu não encarno, se eu não sou a própria tradução do que significa essa comunhão com o Pai e com o Filho. E ele fala disso antes, lá no começo do capítulo. Ele fala: olha,
E a nossa comunhão é uns com os outros. A nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, com o Espírito, e uns com os outros. Essa comunhão uns com os outros, para que a nossa alegria, para que haja uma plenitude, para que não haja nenhum tipo de espaço vazio, nenhum tipo de carência, de lacuna. Não há nenhum tipo de expectativa em relação a quem quer que seja. Qualquer tipo de expectativa, qualquer tipo de alegria que não seja a partir do que já foi revelado, qualquer tipo de alegria ainda esperada é uma expectativa. A alegria que você está ainda à espera de, ela é uma carência de satisfação e não uma expressão de contentamento. A nossa alegria, ela pode crescer e desenvolver, mas não a partir de um espaço preenchido, mas de uma convicção desenvolvida. Por isso que nós conhecemos e prosseguimos em conhecer, e o nosso contentamento, ele vai se consolidando, ele vai se confirmando, ele vai se evidenciando na medida da nossa maturidade e não da nossa satisfação. Não é a alegria de quem está se tornando mais satisfeito. Não, é a alegria de quem está se revelando mais maduro. Glória a Deus, amado. E aí ele diz, então, se nós andamos em trevas, e aí o que ele diz de andar em trevas? Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o que ele está chamando de uma vida em comunhão com o Pai? É uma vida em comunhão uns com os outros. Então eu não posso dizer que eu tenho comunhão com o Pai se eu não tenho comunhão com meu irmão. Então, a verdade do meu testemunho não está na eloquência com que eu afirmo ter comunhão com Deus. A verdade do meu testemunho está na evidência da comunhão que eu tenho com os meus irmãos. Então, vou repetir. A verdade do meu testemunho não está na eloquência com que eu afirmo ter comunhão com Deus. Eu posso afirmar o tanto que eu quiser, eu posso declarar, eu posso fazer música, eu posso fazer reunião, eu posso de todas as formas patentear a comunhão que eu tenho com Deus. Mas isso será mentira, isso será negar a verdade, se isso não se traduz na comunhão que eu tenho com os irmãos. Então mente, engana quem diz que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com os seus irmãos. E aí ele diz, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Contudo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. E aí é que vem agora. O que significa viver em comunhão uns com os outros? É o que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, quando ele diz, então agora a gente não considera mais ninguém segundo os seus pecados. Então, o que pauta a minha comunhão não é a forma como eu sou inquiridor, eu sou o fiscal, o juiz do pecado dos outros, mas é a forma como que eu conheço e sou quebrantado pela minha própria consciência de pecado, e sendo consciente do meu próprio pecado e a forma misericordiosa com que ele foi perdoado, eu também exerço misericórdia. Por isso que bem-aventurados os miseráveis de espírito, porque miseráveis de espírito, eles exercem misericórdia, eles choram e são misericordiosos. Então os miseráveis de espírito não lamentam, não murmuram, se quebrantam, choram a condição caída do homem
E em chorar, eles perdoam os pecados como também são perdoados. E aí ele diz que o segredo da comunhão é a forma como nós confessamos os pecados uns aos outros. Por quê? Porque a confissão do pecado não é para ser perdoado. A confissão do pecado é tendo sido perdoado. Então a confissão do pecado não é para que eu seja perdoado, é porque fui perdoado. E tendo sido perdoado e consciente do meu próprio pecado, eu confesso para tirar de sobre o outro o peso do seu próprio pecado, removendo de entre nós o direito, a injustiça, a iniquidade. Ou seja, só haverá comunhão quando pecadores arrependidos e quebrantados e visitados pela misericórdia de Deus não são os inquiridores, nem os juízes merecedores da santidade do outro, e tampouco os que condenam os pecados uns dos outros. E aí nós confessamos uns aos outros para dizer ao irmão que não temos direito sobre ele. É como se você dissesse assim para o seu irmão: meu irmão, comigo você pode pecar, porque eu vou saber te entender. Então a gente confessa o pecado um para o outro para dizer que agora o pecado já não é mais uma barreira entre nós, porque nós não temos direitos. Então a confissão não é para tratar o pecado. O que tratou o pecado? O sangue do Cordeiro. Então quem resolveu nossa condição de pecado? O sangue do Cordeiro. E uma vez resolvida a nossa condição de pecado pelo sangue do Cordeiro que nos perdoa, nós confessamos agora para resolver aquilo que era o nosso problema antes do pecado, a nossa iniquidade. Porque pecamos por nos acharmos no direito. Então, o pecado, que era o fruto da nossa iniquidade, já foi resolvido. Agora, confessamos para tratar a nossa iniquidade, que é o que nos mantinha em pecado. E aí ele diz, então, nós confessamos nossos pecados, e ele é fiel e justo para perdoar os pecados e, portanto, para nos purificar de toda iniquidade. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra já não está em nós. Amém, amados? Então agora a gente vive essa condição quebrantada. Por isso que é uma alegria, nossa alegria completa, porque ninguém vai mais nos desapontar, ninguém vai ferir, ninguém vai macular, ninguém vai mais roubar, subtrair qualquer coisa da nossa vida. Não há como alguém subtrair qualquer coisa da sua vida. A iniquidade e a culpa estão relacionados porque a iniquidade confere direito. E a culpa é o direito ferido. Então eu não tenho uma ideia de um pecado perdoado. Eu tenho a ideia de um delito culposo cometido. Então é como se a culpa negasse. A culpa é anticristo. A culpa, ela é a insistência de que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. A culpa que eu atribuo a mim, ou a culpa que eu atribuo a alguém, essa pergunta é muito boa, muito a propósito. Manter uma relação de identificar culpados é dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para perdão dos pecados. Onde você vê a gravidade da culpa. Atribuir a quem quer que seja a culpa é negar a Cristo. Viver sobre a égide, o peso, a condenação, né, o símbolo, o sinal da culpa é negar a eficiência de Cristo.
Entendeu? A gravidade. A gravidade da culpa. Então, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há como exercer juízo. Não há como exercer juízo. Agora é só justiça. Só justiça. Só tem uma coisa que pode salvar as pessoas: a comunhão, o afeto, o acolhimento, para que a pessoa resolva. É ela que tem que resolver se continua ou não. Então, para que a nossa alegria seja completa. Então, vamos receber essa carta de João. O apóstolo João escrevendo para nós. Ei, meu amigo João, vem cá. Eu sei que você gosta de dar um oi aqui para todo mundo. Vem de cá, ó, que fica mais fácil você aparecer. Olha aqui, nós estamos aqui lendo a carta de João. E quem aparece aqui? Vem cá. O meu amigo João. Ó, gente, esse aqui é o meu amigoão, que dá beijoão. Não é? E ele, assim, ele dá abraçoão, beijoão, porque é o meu amigoão. E hoje ele tá com... Ele ganhou um herói aqui, dinossauro. Dinossauro não. Tubarão. Tubarão que estica. Stretch. Vamos fazer uma oração para falar tchau para todo mundo? Tchau. Tchau. E que Jesus te Ama. abençoe. Jesus te ama. Fala aí, Jesus te ama. E receba aí agora o nosso beijoão. E também recebe o nosso abraçoão. Valeu. Abraçoão. Tem alguém que falou que você é fofão. Valeu. Benção, gente. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser. Daqui a pouquinho, os nossos amigos aí da Escola de Espiritualidade estaremos juntos. Tá bom? E vamos lá. Viu? Vamos entrar nesse lugar de comunhão, de vida, de corações purificados. Tá bom? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.